algo sobrenatural, de natureza que ele vai descendo rumo aonde os discípulos estavam. Jesus olhou para o vento, Jesus olhou para o mar, Jesus olhou para as ondas, Jesus olhou para a terra, Jesus olhou para as árvores, Jesus olhou para a água, e diz a Bíblia que ele coloca os seus pés por cima do mar e ele começa a andar sobre as águas. Aleluia, meu Deus, que tamanho foi o poder dele naquele dia. Eu profetizo na autoridade da palavra e do Espírito Santo que esse mesmo Jesus que andou sobre as águas, ele tem o poder de segurar hoje em tuas mãos. E a palavra dele nesta noite é: não temas, porque eu te ajudo. Aquilo que parece ser impossível aos teus olhos, para ele não é nada, para ele não é nada. Se prepare para receber o sobrenatural dele sobre a tua vida. Aleluia. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Texto bíblico, eu vou correr aqui um pouco, já é 9 horas e 8 minutos, eu não quero causar nenhum enfado aos irmãos, mas serei objetivo como sempre na palavra de Deus. Primeiro o Evangelho escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo de número 30. Primeiro evangelho do Mateus, capítulo 14, versículo de número 30, tradução João Ferreira de Almeida. Inserido está o texto assim: mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Diga amém. Foi fraco, mas valeu a intenção. Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que o mesmo me proporciona a oportunidade. E que oportunidade! Me sinto privilegiado. E ainda hoje eu falava, Lúcio, para minha esposa, sempre que quando assumimos a tribuna, parece que é a primeira vez. Isso é para aqueles que dependem de Deus. Então eu me sinto privilegiado, porque Deus me escolheu para ser um porta-voz da sua poderosa palavra. A palavra não é fraca, é poderosa. E é embargado nesta palavra que Deus, ele vai continuar falando conosco. Observa que eu acabei de ler o primeiro evangelho, escreveu Mateus, capítulo de número 14, para ser bem preciso, versículo de número 30. Para nós entendermos o versículo de número 30, devemos observar a partida da mensagem que está no princípio, isso é, versículo 1 do capítulo de número 14. Quem foi Mateus? O que Mateus está escrevendo? Mateus é bem sabido que
ele é conhecido como Levi, morava na cidade chamada Cafarnaum, cidade marítima que fica nos confins entre Zabulon e Naftali, aproximadamente 145 quilômetros é a distância da cidade de Cafarnaum para a cidade chamada Jerusalém. É bem sabido que Jesus ele tivera 12 apóstolos, 12 homens que ele mesmo havia escolhido, havia vocacionado para o seu ministério. E Mateus, ele foi agraciado por Deus. Por quê? Porque Jesus havia escolhido ele para o seu ministério. Observa que o próprio Mateus, ele vai escrever com precisão o dia que ele tivera o seu primeiro encontro com Jesus. Isso é Mateus, capítulo de número 9, versículo também de número 9. Mateus está credenciado por Roma, trabalhava como cobrador de imposto. Houve um dia que não foi um dia comum, não foi um dia natural. Por quê? Porque aquele dia foi o dia que Jesus iria encontrar com Mateus. Foi o dia que Jesus iria olhar para Mateus, e da forma que Jesus olhasse, Jesus iria falar algo para ele, e dependente da sua escolha, a vida de Mateus nunca mais seria a mesma. E esse Mateus, ele conta o dia em que Jesus havia escolhido. Mateus diz que está trabalhando no local aonde cobrava imposto. Ele está sentado. Observa que Jesus nunca tinha visto Mateus. Mateus nunca tinha visto Jesus. Mas quando Jesus se aproxima de Mateus, Jesus olhou para ele e disse: levanta e me segue. Que privilégio eu tenho, que privilégio você tem de um dia ter ouvido a voz de Jesus. Você pode ser que tenha passado por luta, adversidade, problema, dificuldade, mas está firmado na rocha, naquele quem te chamou, quem te vocacionou. Quem ele é? Jesus de Nazaré. Jesus olha para Mateus e disse: levanta e me segue. O texto vai dizer que Mateus se posicionou, deixou o seu local de trabalho e passou a seguir a Jesus de Nazaré. Então, esse Mateus que escreve no capítulo de número 14, não é uma pessoa qualquer, não, mas é alguém vocacionado, escolhido, fez parte de um dos 12 apóstolos do Messias. Então observa que no capítulo de número 14, Mateus ele vai escrever, pastora Shirley, acerca da morte de João o Batista. Isso mesmo. Observa que no versículo de número 10, versículo de número 11 de Mateus capítulo 14, vai falar a forma em que João o Batista foi morto. Ele foi decapitado, estava dentro do cárcere, a sua cabeça foi colocada dentro de um prato. Isso foi o que Mateus relata, capítulo 14, versículo 10, versículo
de número 11. Agora no versículo de número 12, os discípulos vão e sepultam o corpo de João Batista. No versículo de número 13 está escrito: e ouvindo isso, quem ouviu? Jesus. Depois que Jesus ficou sabendo, depois que Jesus ouviu acerca da morte de João o Batista, Jesus saiu. Por quê? Porque está triste. Ele saiu para um lugar deserto. Ele queria ficar só, porque João era alguém que foi fruto de oração do seu pai, que era sacerdote da casa de Deus, chamado Zacarias. Zacarias era um homem avançado em idade, a sua mulher também avançada em idade, mas o sonho de Zacarias era de um dia ver uma criança correndo dentro da sua casa. Mas o sonho de Zacarias ficou impossível diante da ótica humana. Por quê? Porque a senhora, sua esposa, era uma mulher estéril, e além de ser estéril, era uma mulher avançada em idade. Zacarias, sabendo disso, o que foi que Zacarias fez? Correu para um altar, chamado altar de oração. O tempo vai passando, mas houve um dia em que Deus parou. Deus não só ouviu a sua oração, mas Deus enviou um anjo chamado Gabriel para trazer a resposta daquilo que parecia ser impossível na vida de Zacarias. Eu quero abrir um leque dentro dessa liturgia, desta mensagem, e correr contra o tempo e ser boca de Deus aqui nesta noite. Não sei de que forma você se encontra aqui, não sei, mas hoje é uma noite profética. Por quê? Porque a palavra está sendo liberada, e aquilo que parece ser impossível aos teus olhos é possível àquele que crê. Estou a pregar nesta noite para uma igreja que crê que Deus não só ouve oração, mas Deus tem o poder de responder a oração do seu povo. Aleluia! João Batista foi fruto de oração. Jesus mesmo havia verbalizado, dizendo: ninguém nascido de mulher é igual João Batista. Agora Jesus está triste porque João está morto. E o que foi que Jesus fez? Ele foi para um lugar deserto, queria ficar só. Cada um sabe se comportar na hora da sua dor. Tem pessoas que perdem um pai, um irmão, um filho, um amigo. Na hora do velório não chora, não desce uma lágrima, mas por dentro está com uma grande comoção. Mas que quando está sozinho, chora, desmaia, cai. Cada um tem uma forma de se expressar a sua dor, o seu sofrimento. Quando Lázaro morreu, que quando Jesus viu, ele fez uma pergunta dizendo: aonde colocaram o corpo do meu amigo? Aonde colocaram Lázaro? E disseram: vem e vê. Jesus viu aonde colocaram, e diz o texto: e vendo, chorou. Ele chorou porque ele se comoveu. No caso de João Batista, ele se retirou para um lugar deserto, queria ficar sozinho. Meu Deus, pare esse relógio aqui. Diga glória a Deus. Jesus está num lugar deserto. Diga comigo, no lugar deserto. A multidão, pastora Shirley, 2 vezes já, né? Aleluia.
Deus abençoe também Mônica. Jesus está no lugar deserto e a multidão, está escrito, sabendo que Jesus tinha ido para um lugar deserto, a multidão foi atrás. E era uma multidão mesmo. Por quê? Porque Mateus vai dizer que só homens tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Mateus ele vai calcular 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí acontece que Jesus está no deserto e tem aquela massa humana de pessoas. Mesmo Jesus triste, sabendo da morte do seu amigo, do seu chegado, homem de reputação, homem de nome, homem que teve o privilégio de batizar o próprio nas águas do Rio Jordão, homem que teve história. Jesus, sabendo de tudo isso, vendo a multidão, ele teve compaixão, curou a muitos. Aí acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Só que observa que depois que Jesus faz milagre no meio da multidão, depois que Jesus faz o milagre da multiplicação, observa no versículo de número 22 do capítulo 14: e ordenou Jesus para os seus discípulos que fosse ao outro lado da margem do mar da Galileia. Versículo de número 23 diz que enquanto Jesus despedia a multidão, os discípulos entram dentro do barco e vai para o outro lado. Enquanto Jesus está despedindo a multidão, versículo 24 diz que os discípulos estavam em alto mar dentro de um barco e o vento, Adriana, era contrário. O vento não estava normal naquele dia, o vento era contrário e veio combater contra o barco aonde os discípulos estavam. Observa que depois que Jesus despede a multidão, ele subiu ao monte. Fazer o que? Orar. Ele sobe ao monte e vai orar. Sempre que quando eu vejo, 5 minutos para concluir, enquanto eu vejo Jesus subindo ao monte para orar, me deixa boquiaberto. Pastor, boquiaberto é de boca aberta. Porque biblicamente Jesus não precisava orar. Ele era Deus, o poder já foi lhe dado. Mas Jesus, ele sempre fez questão de orar, para deixar de exemplo para a igreja de hoje, século 21. Tem pessoas que conseguem pregar 2, 3 mensagens, conhece os vernáculos da língua portuguesa, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e acha que é o suficiente, diz: eu não preciso mais orar. Tem pessoas que chegou em um certo patamar e acha que não precisa mais orar, mas na verdade a oração é um privilégio que a criatura tem com o Criador, que é Deus. Portanto, a palavra nesta noite é: clamas a mim. Lembra da palavra devocional que a pastora Fabiana leu? Deus disse na boca do profeta Jeremias para a nação de Israel: clamas a mim, porque eu, Deus, vou responder coisas grandes e firmes, oculta que você não sabe. Você quer ver Deus revelar segredo para você? Desça na oração, passe a clamar, passe a ter vida com Deus em oração. Aleluia. Tem uma música aí que o Wagner deve saber: o crente que ora tem
vitória. Existe alguma situação em nossa vida que nós só iremos ter resposta através da oração. Jesus está em cima do monte, e diz o texto que ele desce do monte, versículo de número 25. Que hora foi que Jesus desceu? Quarta vigília da noite, 4 horas da madrugada. Pensa comigo, alguém que pregou para uma multidão, não tinha microfone, alguém que curou, atendeu, fez trabalho pastoral, a multidão vinha, ele sentava, ouvia, conversava, e agora 4 horas da madrugada está descendo Jesus de cima do monte. E ele desceu naquele dia invocado. Pastor, a palavra invocado está na Bíblia? Não, inventei essa palavra agora. Ele desceu invocado, por quê? Porque aquele dia foi diferente, Cleber. Jesus desceu do monte com uma glória tremenda, de uma glória espetacular, algo sobrenatural, de natureza, que ele vai descendo rumo aonde os discípulos estavam. Jesus olhou para o vento, Jesus olhou para o mar, Jesus olhou para as ondas, Jesus olhou para a terra, Jesus olhou para as árvores, Jesus olhou para a água, e diz a Bíblia que ele coloca os seus pés por cima do mar e ele começa a andar sobre as águas. Aleluia, meu Deus, que tamanho foi o poder dele naquele dia. Eu profetizo na autoridade da palavra e do Espírito Santo que esse mesmo Jesus que andou sobre as águas, ele tem o poder de segurar hoje em tuas mãos. E a palavra dele nesta noite é: não temas, porque eu te ajudo. Aquilo que parece ser impossível aos teus olhos, para ele não é nada, para ele não é nada. Se prepare para receber o sobrenatural dele sobre a tua vida. Pode bater palma e glorificar. Aleluia. A presença de Jesus está entre nós. Eu só vi em ficção alguém caminhar sobre as águas, mas no planeta terráqueo não, só tem um que andou sobre as águas, que ele é Jesus de Nazaré. Para ele não tem demônios, para ele não tem enfermidade, para ele não tem porta fechada, que ele determine as portas são abertas. Portanto, nesta noite, Deus te escolheu, Deus te vocacionou. Você não está aqui por vontade própria, mas você veio aqui trazida por Deus. Você está aqui trazido por Ele. Nesta noite, Jesus está pisando hoje dentro da tua casa. A mão dele te pegará nesta noite. Creia nesta palavra. Deus está agindo, Deus está provendo. A provisão virá em nome de Jesus. Cada palavra que eu falo, eu olho para o relógio diz: pare. Jesus está andando sobre as águas. Agora eu vou acabar. Diga amém. Aleluia. Jesus anda sobre as águas do mar, por cima do mar. Os discípulos estão em pânico. Por quê? 4 horas da madrugada. O vento, Lúcio, veio e era contrário, combateu contra o barco. E de repente os discípulos avistaram um vulto. Pastor, um vulto é? Qual vulto foi? A figura de um homem. A figura de um homem, Vânia, andando sobre as águas, na escuridão.
Aí os discípulos estão dentro do barco, começaram a gritar e dizer: é um fantasma. Que quando eu li essa palavra fantasma, eu ri sozinho hoje na minha mesa. Por quê? Porque século 21, o que tem de crente medroso tá a rodo. Tem crente que tem medo de barata, tem medo de dormir com a luz apagada. Se apagar a luz, fica com medo. Eu poderia denominar vários tipos de medo, mas o medo biblicamente nos paralisa, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Os discípulos estão com medo, mas aquele que está andando sobre as águas, ele mesmo disse para eles: não temas, não temais, ou seja, não tenha medo. E os discípulos espantados dizem: não tem medo, porque Jesus disse: sou eu. Irmão, que quando os discípulos ouviram esta fala, sou eu, eles acreditaram que era Jesus caminhando sobre as águas. Aí teve sempre assim, sempre tem que ter um Tomé em nosso meio. Deus pode fazer e acontecer, e alguém diz: será que é verdade? Aí Pedro disse assim: se és tu mesmo, permita-me que vá até o Senhor, andando também sobre as águas. Ninguém também tinha andado além de Jesus. A ordem dele foi essa: vem, Pedro. Que quando Pedro ouviu a palavra de Jesus, vem, ele saiu de dentro do barco, o vento continua ao contrário, e ele passa a andar debaixo de uma palavra do seu líder espiritual, que era Jesus de Nazaré. Ele passou a andar sobre as águas. Agora eu encerro a minha participação e trago a conclusão agora. Versículo de número 30, palavra que eu li de abertura. Mensagem, começo, meio e fim. Finalizo agora. Versículo de número 30. E vendo Pedro o vento forte, ele teve medo. Observa que Pedro estava debaixo de uma palavra de Jesus. Observa que Pedro está andando sobre as águas, mas que quando ele olha para o vento, ele teve medo. Eu quero vos dizer em nome de Jesus, é no nome dele, uma vez que uma palavra sair deste altar, seja do nosso líder espiritual, pastor Israel, ou seja, quem for que Deus colocar aqui, aquilo que Deus falar, receba. Aquilo que Deus falar, creia. Não seja alguém incrédulo, mas creia que para Deus nada é impossível. Pedro, naquele momento, ele passa a olhar e ele tem medo. E que quando ele tem medo, diz o texto que ele passou a afundar sobre as águas. Cada vez que você tiver medo, você vai paralisar. Cada vez que você tiver medo, você vai afundar. Mas se você tiver coragem, você vai romper vento, você vai romper luta, você vai romper dificuldade, porque Deus é contigo. E o que foi que aconteceu? Quando Pedro viu que estava afundando, ele passa a clamar. Parecia que nós tínhamos combinado a palavra devocional. Deus disse: clama a mim. Palavra no dízimo e nas ofertas, Êxodo 14. Deus disse a Moisés: porque clamas a mim? E a palavra de pregação, que quando Pedro viu que estava afundando, ele clamou. E o clamor foi: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura, levanta ele, e disse assim: homem, porque tu duvidaste? Porque você é alguém que tem uma fé pequena.
Fique de pé em nome de Jesus. Creia que para o nosso Deus não há nada impossível. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. A mesma mão que segurou Pedro, a mesma mão que colocou Pedro dentro do barco, era estar aqui nesta noite para te abraçar. A mesma mão que segurou Pedro está aqui para dizer: não temas, porque eu te ajudo. Eterno Deus, Pai, a tua palavra foi entregue. Agora eu abençoo a tua igreja aqui presente, aqueles que estão nas plataformas digital, que o Senhor possa alcançar este homem, esta mulher. Eu profetizo na autoridade da tua palavra que o sobrenatural do Senhor venha hoje sobre a casa deste homem, sobre a família desta mulher. Eu abençoo o teu povo nesta noite, na autoridade da tua palavra. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal, toda palavra de peso, maldição sobre este lugar. Pai, esta casa é tua. Toma em tuas mãos a vida do nosso pastor Israel. Toma em tuas mãos a vida da pastora Fabiana. Toma em tuas mãos, Senhor, a equipe de louvor, o quadro de obreiro desta casa. Segura em nossas mãos. Muitas das vezes o vento quer nos afundar, mas se a tua mão estiver sobre nós, nós iremos seguir, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Traga renovo nesta noite para o teu povo, traga cura para a tua igreja. Nos abrace nesta noite, nos envolva com a tua glória. Aleluia. 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 Espírito de Deus, bendito seja o teu santo nome nesta noite, Jesus. Toda glória, Pai, seja tributada unicamente ao santo nome de
Pastor João Paulo Ferreira, pregador do Evangelho, tem compromisso em pregar a verdade, em busca de almas, para o reino de Deus, com seu ministério movido pela fé. Inscreva-se no YouTube Pastor João Paulo Ferreira e seja edificado por centenas de mensagens de Deus para a sua vida. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, Pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. Inscreva-se no canal. O nome do canal está aparecendo na descrição do vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal no YouTube e seja edificado por centenas de mensagens da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Que o eterno Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus. Gostou? Deixe seu like.